Olá, a gente está iniciando o diálogo curatorial da exposição Paciência de Pescador, que está em cartaz no Museu Capixaba do Negro, Verônica da Paz, o Mucane, de 17 de julho a 17 de outubro. Eu sou Rafael Segato, artista expandido, trabalho a partir do mar, constituo um corpo polimorfo e me encontro com outras temporalidades e formas de existir. A minha experimentação se funda em dinâmicas de deslocamento e pertencimento e é fruto do desenvolvimento de minha ancestralidade e da vivência na macumba. Hoje temos como convidada a Ana P. Rocha, que colabora com o projeto, cria em conjunto esse diálogo e escreve um texto para a exposição. Oi, Ana P. Oi, Rafael. Queria de antemão agradecer o convite, né? Ter a oportunidade de acompanhar esse projeto desde o começo e de ter essa chance de fazer uma partilha, né? Uma pequena partilha de algumas questões que têm me movimentado, assim, que eu acho que podem também contribuir de alguma maneira para esse trabalho, né? Então, fazer uma apresentação breve. Eu sou Ana P. Rocha, eu sou do Espírito Santo. Atualmente eu vivo no Rio de Janeiro. Sou pesquisadora, tenho um trabalho que articula arte e educação, crítica e curadoria de artes visuais, né? A tentativa de fazer um trabalho híbrido, né? E uma questão que tem mobilizado a pesquisa desde muito tempo já é pensar em encruzilhada, né? Então, a encruzilhada tem sido um lugar em que eu tenho habitado ao longo do meu processo de pesquisa, né? E aí, para começar essa conversa, eu queria partilhar, né, algumas memórias com você, algumas memórias muito íntimas, mas que eu acho que merecem, que elas podem vir a público, né? Assim, na medida que eu acho que elas podem render boas conversas, né? E essa é a primeira memória, ela é uma memória de água salgada, né? E por isso também eu acho que tem a ver com esse trabalho que você partilha com a gente, né? Como eu falei, eu sou do Espírito Santo, né? Eu vivi quase a minha vida toda em Vila Velha, relativamente próxima do mar, né? E o meu pai, ele é um homem de água salgada. Assim, meu pai ele já foi marinheiro, ele trabalhou com o marítimo a vida toda, né? Pilotando embarcações. E, na verdade, esse foi o seu único ofício, né? Assim, desde sempre, ele teve o mar como lugar de trabalho, né? E desde que eu me lembro, na verdade, ele trabalhava por escala, né? Então, ele ficava uns dias em casa e, né, uns dias em casa na terra e uns dias no mar a trabalho, né? E resgatando nessas memórias de infância, assim, eu me lembro como eu era uma criança muito da terra, né? E eu vivia esses tempos de maneira muito diferente, assim, né? O tempo da terra era um, o tempo do mar era o outro, né? Por mais que eu não transitasse entre o mar e a terra, meu pai fazia esse trânsito e eu percebia esse trânsito de maneira diferente, né? Parecia que o tempo que meu pai estava no mar era um tempo mais arrastado, né? Demorava mais para passar, assim. É claro que isso tem a ver com uma saudade de criança, né? Que quer ter seu pai por perto, mas eu gosto de pensar como esses tempos podem ser paralelos, né? Ou cruzados, assim, como é que eles vão se encontrar, né? E tinha vezes que eu ficava pensando como esse mar ele era uma segunda casa do meu pai, né? Uma segunda morada, assim. E como é que meu pai era uma espécie de anfíbio, né? Que transitava livremente por esses lugares de terra e de água, né? E eu era só uma criança que esperava, né? E era isso, eu ficava à espera do meu pai voltar do trabalho, ou à espera também do meu pai ir para o trabalho, né? E ainda de vez em quando num dia de folga, quando ele estava em casa, na terra, ainda corria o risco de ser convocado para esse trabalho, né?
E eu fico pensando, enfim, né? Eu trago essa memória assim, para partilhar com você, né? E também com quem está assistindo a gente, porque eu acho provocado, né, pelo nome do seu projeto, da sua pesquisa, assim, Paciência de Pescador, porque eu acho que esse era um exercício de paciência, né? Aqui eu estava submetida, na verdade, né? Eu não era pescadora, mas eu tinha que esperar esse tempo do mar, né? E olhando em retrospecto, assim, eu não tenho certeza se eu consegui aprender tão bem assim, mas aprender a ter essa paciência, né? Mas quando eu penso nas interseções do seu trabalho, né? Quando eu penso no mar, quando eu penso no tempo, essa é uma memória que me vem de imediato, né? E acho que ela pode abrir a gente para algumas conversas, né? E por uma outra partida, assim, de uma memória mais recente, assim, mais madura, né? Tem um texto da Leda Maria Martins, que é uma grande pesquisadora, né, das culturas afro-brasileiras, e que esse texto chama Performances do Tempo Espiralar, né, publicado em 2012. Bastante de fácil acesso. Mas, assim, apesar desse título, ele não é tão óbvio assim do que se trata. Assim, essa discussão não é tão óbvia pelo título, né? Mas, de qualquer maneira, a Leda vai discutir nesse artigo um fenômeno da cultura afro-brasileira, que é o congado, né? E vai pensar o congado como esse rito que vai acontecer num regime de tempo que ela vai chamar de tempo espiralar, né? Que é esse tempo ancestral, vivo, dinâmico, né? E aí ela começa esse texto trazendo uma cena, né? Assim, e aí eu vou de novo pensando na memória, evocando uma memória coletiva, né? E aí eu vou reler essa cena para a gente. A cena diz assim: ah, dizem que durante muito tempo escravos africanos nas Américas desenhavam no casco de tartarugas marinhas e nas plumagens dos pássaros cosmogramas de suas origens, para comunicar aos ancestrais que repousavam em África os seus lugares de desterro nas longínquas paisagens americanas, né? E aí a reflexão que ela vai fazer, né, sobre o tempo nessa partilha que ela faz com a gente, né, ela começa no mar, mas não é só por causa do trauma da travessia, né? Até porque a gente sabe o suficiente para saber para afirmar que essa não é a nossa primeira memória, né, como, enfim, memória das pessoas negras, dos povos africanos, mas é justamente porque o tempo do mar ele não é o tempo retilíneo, né? Assim, como eu já sabia desde criança. Assim. Mas, para além disso, assim, olhando para o seu trabalho, né, por exercício de coleta que você tem empreendido durante a sua pesquisa, eu fico pensando assim, quais mensagens podem estar inscritas nessas carapaças dos animais que você coleta, né? Quais memórias que estão guardadas nesses ossos de tartaruga, assim. E, e aí eu penso como o seu trabalho ele fala de memória, ou quando ele vai ativar uma memória, né? Me parece que não é só a sua memória como artista ou como sujeito litorâneo, né? Mas também a memória desses outros seres, né? Dos animais, dos restos, das conchas, do calcário, do mar, né? Essas memórias de decomposição de matéria orgânica, da espuma, enfim, essas vozes vão falar de outro jeito, né? Para a gente. E aí é uma complexidade, né? Uma complexidade de harmonias, de vozes. E eu fico pensando, assim, como, na verdade, me estimula a pensar, né? Que tipo de escuta a gente tem que aprender, né? Ou então, como que a gente aprende a falar a língua dessas existências, né? Dessas outras experiências, assim.
E aí eu provoco esse pensamento porque me parece que me parece não, acho que talvez seja óbvio, assim, de que essas mensagens elas não vão se comunicar como texto, né? Não vão se comunicar como verbo. Parece que elas estão nos comunicando mais como sensação, né? Ou como imagens desses outros tempos, né? Desse tempo espiralar, como poderia dizer a Leda Maria Martins, né? E aí me parece que essa escuta, né? Esse exercício de compreensão, ela vai demandar uma espécie de escuta-visão, né? Assim, e também não é uma visão que parte da retina, né? Mas é uma visão de outra ordem, assim, uma visão assim, no sentido das imagens que chegam até nós, né? Que nos são entregues e que a gente vai acessar de maneiras muito particulares, né? Enfim, são alguns pensamentos que eu queria trazer para essa conversa. É, te escutando assim, não tem como também, em alguma medida, voltar à minha própria história, assim, com o mar, né? De criança que ela parte de um outro lugar, mas também tem uma presença muito forte, assim, com meu pai, né? É com quem eu aprendi a dar as minhas primeiras entradas e a, em alguma medida, conviver com isso que a gente chama de mar ou de calunga, né? Mas essa fonte de vida e de morte também, né? É, e aí eu fiquei me lembrando de uma situação mais precisamente, assim, enquanto eu te escutava, que eu me lembro muito quando criança, assim, tinha o hábito de sair para o mar para pescar com meu pai, assim, né? Meu pai não é um pescador de profissão, mas a presença do mar na minha família já vem de outras gerações, assim, né? O avô dele, o meu bisavô, era catraieiro e tinha nessa dinâmica do deslocamento da canoa, do remo, do fluxo das mercadorias, né, para outros lugares, quando Vila Velha ainda tinham seus canais navegáveis, e você também fazia esse fluxo de uma outra maneira que agora não é possível por conta do próprio porto também. Então, meu pai traz isso desde criança, assim, essa vivência e essa relação que acaba passando para mim, assim, né? É, e eu me lembro que num desses dias que a gente ia para o mar, a gente decidiu ir à igreja antes. Isso é uma coisa quase fora do comum, assim, né? O meu pai não é uma pessoa religiosa ou que mantém hábitos nesse lugar da religião, assim, dos cultos, etc. Mas especialmente nesse dia a gente decidiu que a gente iria à igreja e que depois voltaríamos para casa, então sairíamos pro mar. Fomos só nós dois, o que não era uma situação tão corriqueira. E após isso, então, voltamos para casa e naquele momento eu, por algum motivo, disse que eu não queria ir, né? E naquele dia eu permaneci em casa, assim. E essa permanência foi uma permanência diferente, assim, de tudo, porque o meu pai foi para o mar sozinho, demorou muito para voltar, o que não era muito habitual. E eu me lembro de quando ele chegou em casa já muito tarde da noite, eu tinha a noção de que alguma coisa tinha acontecido, assim, que não estava dentro do que era o habitual. E ele tinha sofrido um acidente, assim, o barco havia capotado e ele havia ficado algumas horas preso embaixo do barco, né? Isso na entrada do rio, então na boca da barra. É, E é uma história que ele conta até hoje, assim, porque o lugar que eu costumava ir, né, era ao lado dele, assim, até por uma questão do próprio equilíbrio do barco, e era um lugar que provavelmente ou eu teria lesões muito sérias, mas muito provavelmente eu morreria
nesse acidente, assim. E aí eu fui me dando conta de que essa foi talvez a minha segunda relação com a morte, até esse momento. E esse momento é aquele momento, né, em que esse acidente aconteceu. E aí eu passo a me perguntar, dentro dessa dinâmica, né, do exercício da paciência, do entendimento dela como uma conduta, assim, o que a morte tem a ver com tudo isso, né? E como que a gente se constitui a partir dela, assim, porque também tenho entendido que me relacionar com a morte, que é uma coisa de agora enquanto um trabalho artístico, mas que faz todos esses fluxos de idas e vindas, assim, seja pela memória ou seja pelos caminhos que venho também projetando e construindo, assim, como que lidar com a morte ou com as tantas mortes, assim, me fazem permanecer aqui também, sabe? É quase como um exercício de relação, absolutamente, mas de cultivo, assim, de cuidado. E essa relação me parece estabelecer uma potência da própria vida e dessa vida de agora, né? E aí, enfim, isso acabou disparando um pouco por aqui. E eu acho que era uma primeira contribuição ou partilha dentro do que você trouxe, assim. É, E aí, tentando entender e estabelecer essas conexões com, com essa referência ancestral, que é a Leda Maria Martins, e te agradeço muito, assim, por essa partilha, por trazê-la para o nosso encontro, para a nossa conversa. E aí eu fico pensando nessas carapaças, nesses seres que eu sinto ainda vivos, porque se transformam o tempo todo, né? Seja uma mudança de coloração, seja uma própria transformação na sua forma, mas ainda assim é um volume, né? Uma presença. E o que essas presenças que são vidas, e tem um outro idioma, um outro diálogo, uma outra forma de se relacionar também, causam ao meu próprio corpo, assim. E aí eu digo ao meu por conta de estar totalmente mergulhado nessa experiência, assim, porque para mim é uma questão de conduta e absolutamente de existência, sabe? Porque eu sinto que essa relação acaba estabelecendo, ou minimamente modificando, no sentido da transformação, a minha própria existência, o meu próprio corpo. A capacidade de dilatação do meu pulmão, por exemplo, é uma coisa que eu tenho observado com alguma frequência mais recentemente, assim. E aí eu fico observando esse movimento, sabe, de expansão e contração desse órgão e de como que isso expande a minha própria pele, assim, e fico tentando entender, dentro desse processo de interação com essas tantas outras vidas, seja da água, sejam dos ossos, sejam dos urubus ou do sol, porque são, assim como a rocha e como diversos tipos de vegetação, presenças vivas em todo esse processo. E isso tem me intrigado um pouco, sabe? Porque eu ainda estou num processo, e acho que é um processo de vida que não há um exercício nem de resposta e nem de tradução necessariamente, mas de sentidos, no sentido de compreender todas essas informações ou todos esses diálogos que acontecem entre essa presença, assim, que é, a princípio, uma presença estranha em determinados lugares, como a água ou como
uma determinada ilha, ou, enfim, esses arquipélagos e essas geografias que também, para mim, são fundamentais, assim. Até porque tenho entendido que a minha presença no mar é uma procura por terra firme também. E não uma terra firme enquanto a terra em si, mas pelo entendimento de que não há terra que se nutre sem água. E talvez o que tenha me nutrido assim, sobre todas essas perspectivas de pensar existência, conduta, ancestralidade, de fato, todas as formas que me colocam nesse mundo, todas as formas e contradições, e tudo que faz parte desse corpo, visível e não visível, assim, é, é nutrido por uma água salgada. Assim, quando você traz essa memória de infância, é quase como se você estivesse trazendo uma experiência traumática, né? Mas, ao mesmo tempo, é de um trauma que nunca aconteceu, que nunca se efetivou como trauma. Mas isso te marca a ponto de estar, de fato, cauterizado, assim, na sua experiência, e que você traz essa experiência como uma experiência do mar, né? É uma experiência que você viveu com o mar, ao mesmo tempo em que você não viveu essa experiência, assim, esse lugar do... Esse lugar da experiência, ela não se efetivou, né? Porque você foi levado para outro caminho, né? Você foi levado para um outro lugar, para uma outra situação, né? Acho interessante isso, assim, de que aquilo que não te aconteceu te marcou como fato, né? Acho que essa é uma coisa que, enfim, também abre espaço para muitas conversas, assim, né? E aí, quando você pergunta, né, assim, o que que a morte tem a ver com tudo isso, eu acho que a morte é um caso de tempo, assim, né? Não só porque é aquilo que irá nos acometer a todos, né? O que nos revela, assim, de alguma maneira, mas é porque eu acho que esse fim, né? Se a gente pensar, esse fim de uma experiência na ordem material, assim, né? Eu acho que esse fim, ele é um marcador de tempo, né? A gente sabe que a gente imagina ou pensa que o tempo é uma linha reta, porque a gente sabe que as coisas nascem, crescem e morrem, né? Só que aí, depois desse nasce, cresce e morre, ainda tem bastante coisa, né? Depois desse morre, se nasce de novo, né? Enfim, se vive de outro jeito, se cresce de outras maneiras, né? Enfim, se é cultuado de outro jeito, né? Enfim, você pode se... Eu acho que pensar ancestralidade tem a ver com pensar essas questões, né? Assim, de pensar esse marcador, né? Mas como um marcador de uma experiência, né? Que é uma experiência cíclica, ou, enfim, espiralada, né? E eu fico pensando como... E aí, enfim, naquele momento você não se lança ao mar, né? Naquela situação, mas ao longo da sua pesquisa você tem se lançado ao mar com frequência, né? E aí você percebe como esse ambiente ele vai te transformar, né? Assim, ele vai exercer uma mudança no seu corpo, né? Na sua matéria, assim, né? De maneira bastante objetiva, assim. E acho que é também de pensar um pouco como a cultura, né? A nossa cultura ocidental nos desloca desse lugar de entender que a gente não existe fora da natureza, né? Assim, de fato, assim, não existe fora da natureza. Quando a gente fala, por exemplo, de que vontade de ir para a cachoeira para me reconectar com a natureza, vontade de
estar na natureza, né? A natureza é tudo, a natureza é a base da nossa experiência, né? Então, existem diferentes maneiras de experienciar, né? E eu acho que isso que você traz é um que nos provoca a pensar isso, né? Como de fato, a gente está muito acostumado a pensar como a humanidade tem transformado, né? A natureza em diversas formas, mas acho que o que você compartilha com a gente também provoca a gente a pensar como essa natureza nos transforma, né? E como é que o seu pulmão passa a receber ar de outra maneira, né? À medida em que você se lança nesse mar, né? E me parece também que é um jogo de aprendizado, né? Assim, como se lançar a esse mar, né? Como experimentar esse mar, como de fato viver esse lugar como habitat, né? Assim, um habitat, assim, como o mar pode ser um habitat natural para esse corpo que está sendo transformado continuamente, né? Eu acho que era um pouco isso que me provocou assim a sua partilha. Eu acho que eu lembrei de uma coisa que talvez seja interessante dentro desse processo de transformação, assim, né? Que é também de uma própria lida na constituição das relações, assim, sejam elas, assim, em quais instâncias forem, porque o estabelecimento desse contato, dessa presença e atravessamento com os ossos, é, também me desperta esse olhar para o entendimento da importância dos urubus ou do sol, pensando naquilo que eu vou cuidadosamente chamar de agentes transformadores, assim, para que esses ossos permaneçam vivos, assim, mas também para que eu consiga compreender, assim, que as transformações, elas se dão de forma objetiva, assim, na matéria, no volume das coisas, das existências, mas elas também se constituem num lugar relacional, assim, sabe? E eu acho que isso nos dá abertura, assim, para uma série de possibilidades, é, e na própria constituição de diálogos, e do entendimento, de situações assim muito, acho que simples até, das nossas relações cotidianas, assim. Especialmente fico pensando em como que isso tudo pode ser transformador ao ponto de ter um entendimento de um tempo lento e de trabalhar então na potência dessa temporalidade e aí consequentemente no entendimento dessa temporalidade também e no entendimento das múltiplas formas de como a gente se comunica dentro dessas relações. E aí eu acho que eu vou pegar um pouco desse gancho, buscar um pouco da minha colinha, assim, porque eu também tenho algumas contribuições, algumas inquietações que eu gostaria de partilhar contigo. E eu acho que a primeira delas tem a ver com duas frases que têm pairado por aqui, assim. Uma eu recebi recentemente de uma amiga, Maria Luísa, que é da Conceição Evaristo, e ela fala sobre algo assim. Eu acho que o sonho fecunda a vida e vinga a morte. E a outra eu li recentemente no Torturado, que é o livro do Itamar Vieira Júnior, que numa gira, né, numa roda, uma encantada diz para uma das personagens que de seu movimento virá a sua força e a sua derrota. Talvez o que eu desejo com esses apontamentos assim é elaborar no momento onde esse solo parece pouco fértil. Eu não sei se é pouco fértil,
na verdade. Eu acho que ele parece cada vez mais devastado por uma dinâmica que coloca e quer colocar fim a esse mundo. Se a possibilidade do sonho ser também uma encruzilhada, sabe? Assim como é o mar, assim como o altar, o assentamento, o cemitério, e todos esses pontos de conexões que não nos deixam esquecer que a nossa matéria é um conjunto complexo que ocupa e se conecta a espaços que são visíveis e não visíveis, mas que essencialmente são volumes, volumes em movimento, né? E aí eu acho que eu gostaria de, nesses inúmeros caminhos que poderia seguir, me atentar a Beatriz Nascimento e a palavra Ori, que tem um duplo significado, assim, né? Tanto cabeça como destino. E talvez dizer sobre tudo isso é como se eu estivesse desejando criar teias, assim, com essa capacidade de sustentação que as teias têm e de conexão entre um conjunto de fios que não necessariamente se finda, mas mesmo assim se rompe, e o processo cíclico, né, se constitui assim em muitas instâncias. E aí eu acho que essa é uma partilha que eu gostaria de tecer contigo. E uma outra questão assim que eu não sei se ela está necessariamente atrelada a essa, pode ser talvez um desdobramento ou não, mas eu acho que ela vai caminhar por aspectos próximos e, em certa medida, por trajetos distintos também. Mas indo direto ao ponto, assim, eu acho que nos meus exercícios de pensamento eu tenho desejado colocar duas formas de perceber o mundo em jogo, ou pelo menos em interação, assim. E aí, numa interação opaca, né? Citando o Glissant, eu acho que é apenas um exercício. E eu fico me perguntando o que aconteceria se o pensamento da dobra espacial, baseado na teoria da relatividade do Albert Einstein, no qual essas grandes massas de gravidade criam fendas no espaço-tempo, concentrando não somente massa e energia, mas o próprio tempo, assim. Acho que a dinâmica do buraco negro está totalmente atrelada a essa forma, né, de analisar e perceber e também comprovar essas interações. E pensando se isso tudo interagisse com a filosofia Banto Congo, de que somos tanto um ser de energia viva, um ser espiritual, quanto um ser físico, assim, né? Essa matéria e essa matéria que a gente está falando de tantas transformações. E eu fico me perguntando se a cada encontro de corpos, que essencialmente para mim são espaços, tempos, acho muito difícil a gente cair nessa armadilha, assim, né, de falar sempre que a gente está vivendo no mesmo espaço-tempo. E aí eu fico me perguntando, que espaço-tempo é esse que é o mesmo, sendo que o corpo, que é não só a nossa matéria, mas a nossa presença aqui e agora, é, é a nossa própria temporalidade. Como então que a gente poderia falar de um espaço-tempo comum? Talvez por isso eu tenha esse cuidado de tratar os corpos como espaços-tempos. Mas, ao mesmo tempo, fico me perguntando se não haveria uma modificação profunda naquilo que a gente entende enquanto próprio tempo, quando esses encontros ou esses atravessamentos ou esses campos magnéticos se chocam. Para te perguntar na sequência, assim, sabe? O que que a gente faz aqui, seja nesse diálogo ou em todos esses processos que são as nossas próprias existências? Eu acho que a gente está passando tempo. A gente está experimentando o tempo. Acho que você traz uma complexidade assim de questões, né? E eu gosto muito quando você traz a Conceição Evaristo, porque eu acho que ela é uma, assim, eu
Eu acho que ela é uma das grandes pensadoras assim do nosso tempo, né? Falando de tempo de novo, assim. Porque eu acho que a Conceição ela ensina muito, porque eu acho que ela consegue organizar uma complexidade de vozes que são inclusive vozes de outros tempos. Assim. Eu acho que ela nunca, eu acho que a Conceição ela não fala muito, ela não fala sozinha, né? Quando ela compartilha toda a sabedoria dela com a gente, assim. Eu não conhecia essa formulação, essa citação que você traz, né? De que o sonho fecunda a vida e vinga a morte, mas me parece que essa ideia de vingança, né? É porque quando a gente sonha, a gente acessa outros lugares, né? Talvez seja possível acessar outros tempos também, enfim. Me parece que essa vingança da morte, né? É justamente essa possibilidade de fazer uma dobra, né? Como você provoca a gente a pensar, assim. E é interessante pensar que a ideia de vingança ela é muito presente na Conceição, né? Quando ela fala que a literatura é uma forma de vingança, né? E eu acho interessante como essa ideia de vingança coloca a gente nos coloca, né? Como agentes, né? E como sujeitos que vão executar uma ação, né? E aí eu acho que eu concordo assim com você quando você traz essa ideia do sonho como encruzilhada, né? Se a gente pensa a encruzilhada como um lugar onde tudo é possível, a encruzilhada como um lugar de criação máxima, né? Quer dizer, nada seria possível se não fosse a encruzilhada organizando e desorganizando os processos de criação, né? E me parece que o sonho tem esse lugar também, onde tudo é possível, onde, onde o caos se organiza, se desorganiza e, e, de fato, as transformações radicais que a gente deseja criar, né, na materialidade, elas acontecem, né? Elas estão ali diante da gente. E aí, tentando, pensando assim nessa ideia desse tempo, né? Nessa, essa provocação da dobra do tempo. Eu não sei nada de física, assim, né? Eu tenho segurança em dizer que eu não sei absolutamente nada de física. Também não é o meu desejo. Mas aí, quando eu precisei entender por outras vias, assim, né? Precisei, enfim, buscar uma espécie de conhecimento, assim. E aí eu me deparei, né, quando eu estava tentando entender o que de fato é, enfim, a teoria da relatividade, né, geral de Einstein. O que me ficou na mente mesmo gravado foi uma frase assim que um professor estava dizendo quando ele diz que o tempo não tem o mesmo ritmo em todos os sistemas de referência. Isso quer dizer que para cada corpo, cada corpo vai experimentar o tempo, e aí falando da velocidade da luz, enfim, uma conversa que eu não tenho como traduzir aqui, mas basicamente isso me provocou a pensar justamente como cada sujeito, cada corpo, como esse lugar de referência, né? E que de fato vai experimentar ou vai mais do que isso, mais do que experimentar. Eu acho que cada corpo, cada sujeito abriga um tempo distinto, assim, né? E eu acho que nesse sentido a gente é todo mundo contemporâneo, né? Ao mesmo tempo em que habita tempos diferentes, assim, né? Mas eu acho muito interessante porque nada disso se revela à primeira vista, né? Assim, não são... Nada disso é fácil, assim, nada disso é simples de vislumbrar, né? E aí eu realmente acho que essas duas provocações que você compartilha com a gente fazem muito sentido, né? Fazem muito sentido, não no sentido...
fazer muito sentido como um conjunto, né? Acho que as duas coisas conversam, sim, de fato, principalmente quando você fala, contextualiza essa citação do Torto Arado, né? Porque quando eu estava tentando entender essa dobra, me veio à mente justamente um lugar onde a dobra acontece, que é na macumba, assim. A estar à medida em que a gente, em que se ativa a encruzilhada, né, na medida em que a gira acontece, né, o passado é convocado para uma presença ali quase no mesmo nível de interação, assim, né? Planos distintos, mas esses planos eles vão se cruzar, né? Eu acho que nesse sentido essa dobra me parece uma realidade presente, né? Uma realidade presente em muitas experiências, né? E aí, de novo, é esse jogo de vida e morte, né? Que a gente acaba comentando desde o começo da nossa conversa e que de alguma maneira parece que a síntese desse jogo de vida e morte, dessa dobra, é justamente pensar essas temporalidades, né? Eu acho que sim, que ter esse... A sensação que eu tenho é que o tempo todo é essa construção, né, desse diálogo, especialmente de morte, assim, mas que se vinga essa morte, assim, vingar também tem essa coisa de materializar, sabe? Então, se você vinga essa morte, assim, você materializa. E o que que a gente está materializando, assim, sabe? Quais são esses corpos que se materializam quando se vinga a morte? Como que é possível, dentro desse pensamento exusiático, esse pensamento da encruzilhada, assim, criar esses corpos, né, que vão se materializando a partir desse estado de vingança, assim. O estado de vingança me parece um estado também de muita potência e absolutamente de produção de vida, assim. E aí são coisas que, te escutando, ficam pairando por aqui. E esses dias, assim, especialmente eu vi uma conversa com o Tigana Santana, e ele usa um provérbio que eu não vou ter condições de lê-lo, assim, então eu vou falar um pouco da tradução, de como ele apresenta para nós, né, assim, e ele diz que o que dói, dói mesmo, por isso quem é do mundo fuma. E assim como os ossos e, consequentemente, o calcário tem essa profunda relação de conexão, vida e morte e vida, o tempo todo vida, assim, a fumaça também é essa conexão, né? Ancestral ou de uma dobra do tempo, mas absolutamente para que a gente esteja presente aqui, assim, e aí falo tudo isso naturalmente inspirado pela própria fala de Tigana, a gente sente, né? Por conta de ser esse corpo, matéria, seja qual for esse processo, em que estágio está esse corpo, e essa temporalidade, né? Já que são corpos, espaços e tempos, assim. Mas me parece interessante essa coisa de que a gente está vivo, assim, e vivendo. Então, por isso a gente é atravessado por absolutamente tudo. Ah, então, naturalmente, essas dores dos processos virão, assim. E se essas dores existem, quem é do mundo fuma, né? Então, produz essa fumaça. Ou então risca esse ponto com a pemba, né? Que é um osso, essencialmente. É um osso transformado, se a gente pensa que é a sua base, o seu fundamento é o calcário. É esse chão do fundo do mar. E aí até fiquei me lembrando
de um ponto que talvez eu não consiga cantá-lo assim todo, mas no fundo do mar tem areia, no fundo do mar tem gongá, é, tem tanta gente jogando flores para Mãe Sereia, tem tanto preto velho sentado fazendo mandinga na areia, algo assim. E essa areia, especialmente, não é uma areia de praia, assim, né? Não é qualquer areia. Ela é uma areia de formação calcária, assim. Ela é areia de todas essas conexões, assim. E aí eu fico pensando nessa presença da Conceição, né? E nesses dizeres dela, que eu acho que pode ser um dizer proverbial, pode ser uma demanda lançada também. Eu tava lembrando agora de... Ontem eu estava assistindo a uma transmissão de um grupo de estudos com a Leda Maria Martins. E aí ela estava falando sobre espaço-tempo, né? E ela disse que o espaço e o tempo eles vão se constituir performativamente. Assim. É preciso um acontecimento para gerar esse espaço, esse tempo, né? É preciso um jogo de relações, né? É preciso um encontro para conseguir de fato materializar essa realidade, né? E eu fico pensando nas fricções que são necessárias, né, para fazer tudo isso acontecer, né? E eu acho que essas fricções também são espécies de vinganças, né, no sentido que a gente está tentando de alguma maneira poetizar esse tempo, assim, no sentido de que a gente precisa repensar essas temporalidades, a gente precisa rearticular essas temporalidades, a gente precisa contar algumas histórias que foram contadas como verdades, mas que não são tão verdades, né? E eu acho que tem a ver com pensar o tempo, né? Como uma espécie de uma plasticidade no tempo, assim, né? No sentido de pensar o tempo como uma espécie de argila, assim, né? Uma massa em que a gente pode modelar, né? E daí, e daí de fato, dar conta de produzir outros tempos e outros espaços também, né? Eu acho isso de uma grandeza muito grande, assim. E aí eu acho que eu queria só fazer um breve comentário, assim. Acho que a gente também já está se encaminhando, assim, pro pro final, assim, dessas partilhas. Que essa massa que se modela, e aí eu fiquei lembrando do vento, né? O que é o vento, se não esse movimento que modela as próprias formas, assim, né? Sejam as rochas, é, e aí mais do que isso, assim, né? É um vento que corre no ar, mas é um vento que também corre na água enquanto correnteza, né? Então leva e acaba também o tempo todo nesse processo de modelagem, assim, em alguma medida. E, enfim, foram coisas que despertaram por aqui, assim, e ao mesmo tempo o vento é o que leva a palavra, né? É o que leva a possibilidade da gente conseguir materializar algo, mesmo que ainda, em alguma medida, possa ser precário, assim, mas é uma potência. E então, isso que se materializa e que se encaminha com o vento, assim, ao ponto da gente conseguir estabelecer também não só a criação, mas o processo de escuta, me parece muito potente, assim. E aí eu queria saber, na P, se você gostaria de partilhar mais alguma coisa, se a gente já encaminha para os finalmente. Eu acho que eu queria só... É claro que assim, tudo que a gente está pensando e exercitando, enfim, são muitas aberturas para muitas conversas, né?
Mas eu acho que eu queria agradecer assim a possibilidade de não só estar compartilhando um espaço, um tempo, né? Mas de estar produzindo um espaço, um tempo, né? Eu acho que isso é o mais que me fica mais que vai reverberar mais em mim nesse momento, assim, pensar na possibilidade de conjuntamente produzir tempos e espaços. É incrível. Eu te agradeço imensamente, assim, Napê, por essa oportunidade mesmo de construção de um tempo. Desejo que esse diálogo também seja um encontro de temporalidades e tomara que criações de buracos assim negros dentro desse pensamento da dobra espacial, dentro daquilo que acontece quando dois corpos se entrecruzam, mesmo que de forma virtual, né? Por conta de todo momento que a gente está passando também, né? Desse momento pandêmico, assim. Eu acho que eu só queria reforçar, assim, que Paciência de Pescador foi contemplado no edital número 4 de 2019, de seleção de projetos de ocupação do Museu Capixaba do Negro Verônica da Paz, o Mucane. Então, eu agradeço imensamente, assim, a todas as pessoas envolvidas nesse projeto, a oportunidade de conseguir materializá-lo, assim, e também ao apoio institucional da Secretaria de Cultura de Vitória e também do Museu Capixaba do Negro.